Questão 10, obmap nível 3 de 5. No Brasil, usa-se a escala Celsius para medir temperaturas. Celsius por Portioli. E em outros países, usa-se a escala Fahrenheit. Para converter uma temperatura da escala Fahrenheit para Celsius, subtrai-se 32 do valor da temperatura em graus Fahrenheit e multiplica-se o resultado por 5 nonos. Meu amigo, tá. Qual dos gráficos representa a relação entre as medidas de uma mesma temperatura em graus Fahrenheit, indicados por F, e em graus Celsius, indicados por C? Vamos lá, vamos utilizar primeiro a informação, tentar escrever matematicamente a informação que ele nos passou. Eu vou colocar aqui assim, ó, uma medida em graus Fahrenheit. Para você converter de Fahrenheit para Celsius, o que você tem que fazer? Você vai pegar o Fahrenheit, vai subtrair 32 desse valor e multiplicar tudo isso, o resultado, né, por 5 nonos. E aí você vai ter a temperatura em Celsius, né? É isso que o enunciado nos falou aqui, ó. Para converter a temperatura. Opa, nossa. Para converter a temperatura, tal, né? Foi isso. Então a gente precisa saber qual gráfico explica melhor esse comportamento. A gente pode fazer da seguinte maneira esse exercício, né? A gente pode tentar descobrir onde estão os zeros desse gráfico, primeiramente. Por exemplo, onde vai... Esse é um gráfico de... A gente vai desenhar assim, ó, tá? É um gráfico de Fahrenheit por Celsius, né? É um mapeamento aqui. A gente fala assim, ó, para um dado valor de graus Fahrenheit, qual que é o equivalente em Celsius? Esse gráfico ele vai apontar para a gente esse valor, certo? Ele é um gráfico muito interessante para a gente se a gente quiser trabalhar com Fahrenheit e Celsius. Aí a nossa pergunta é, onde que esse gráfico cruza o zero do Fahrenheit, por exemplo, aqui, ó, e aonde ele cruza o zero do Celsius? Ó, o Celsius é esse eixo. O zero do Celsius é aqui. Onde que ele cruza? É aqui, é aqui, é aqui. É isso que a gente quer saber, né? Então vamos lá. Como que a gente faz para saber isso? A gente pode substituir os valores de Fahrenheit por zero e descobrir qual que é o Celsius equivalente, e de Celsius por zero descobrir o Fahrenheit equivalente. Vamos fazer isso. Vamos primeiro substituir Fahrenheit por zero aqui. Vai ficar 0 menos 32, que multiplica 5 nonos. Isso é igual a Celsius, o grau Celsius. Então, quando Fahrenheit for zero, ou seja, Fahrenheit zero, onde estão os graus Celsius? Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Aonde ele está? Essa é a pergunta. Bom, vamos voltar para a conta aqui. Menos 32 vezes 5 nonos. Isso parece que não tem muito como resolver direito, né? A gente não vai saber. Vai dar um valor meio chato negativo. Vamos fazer uma aproximação. 9 não é mais ou menos 10? Só por termos práticos. Então a gente vai ter que menos 32 vezes 5 sobre 10. Aproximadamente. Isso daria o quê? 32 vezes 5 dividido por 10 dá 160. Porque... Opa, 160 não. 160 dividido por 10. Dá 16. Isso daria menos 16 graus Celsius. Então, aqui, ó, quando Fahrenheit é zero, que é essa reta aqui, ó, todos esses valores aqui tem Fahrenheit zero. Quando o grau Celsius for menos 16, por exemplo, aqui, a gente vai ter um ponto do nosso gráfico. Agora a gente quer descobrir onde, com o grau Celsius zero, com quantos Fahrenheit a gente vai ter.
Aí a gente vai descobrir um outro ponto. Por exemplo, a pergunta é essa. Quando Celsius igual a zero, ou seja, nessa reta aqui, Celsius igual a zero, onde vão estar os Fahrenheit? Fahrenheit vai estar aqui, 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 aqui. Onde? A gente responde dessa maneira. Pega lá a fórmula e coloca graus Celsius igual a zero. Aí a gente vai ter aqui o seguinte valor. Tá vendo que esses 5 nonos não tá alterando nada? A gente pode multiplicar essa equação por 9 quintos. Aqui desse lado vai ficar 9 quintos vezes zero, que é zero. E desse lado a gente vai multiplicar por 9 quintos e cancelar o 9. Então o valor de Fahrenheit para graus Celsius igual a zero é 32. Então quando o grau Celsius for zero, Fahrenheit é 32. Então em algum lugar aqui, ó, vai ser 32. Então, ó, esse é um candidato, esse é um candidato, esse não é um candidato, porque a gente sabe que ele cruza aqui no menos 16, essa reta, é a primeira conta que a gente fez. Esse aqui não é um candidato, porque também ó, cruza no menos 16, certo? Pode ser uma dessas aqui. Aí tem outra coisa importante. Essa relação aqui é linear. Ela é descrita por uma reta. Então não pode ser essa aqui. Então não é essa, não é essa, não é essa. Sobraram por enquanto A e a B. E aí a questão é a seguinte. A é crescente, a B é decrescente. Como a gente pode ver se essa resposta é crescente ou é decrescente? Pensa no seguinte. Se a gente aumentar o valor de Celsius aqui, a gente vai aumentar o valor de Fahrenheit, concorda? E vice-versa. Se a gente pegar um Fahrenheit e colocar um número maior aqui, o Celsius não vai aumentar? Por exemplo, 32, se a gente pôr 32 aqui, aqui vai ficar zero. Então, Celsius é zero. Se a gente pôr mais que 32, por exemplo, 40, vai sobrar um pouquinho aqui dentro, aí vai multiplicar por esse número, e o Celsius vai ser positivo. Então, ele já saiu de zero para o positivo. Se a gente colocar aqui, tipo, 100, vai dar um número um pouco maior, vai dar uns 100 menos 32, 60 e poucos, vezes essa fração, aí, sei lá, vai dar algum valor positivo, maior do que zero, do que o valor anterior. Quanto maior o f aqui que a gente colocar, maior vai ser o c, né? Então esse gráfico ele tem que ser crescente, ó. Vou desenhar ele aqui de novo. Fahrenheit, Celsius. A gente sabe que quando o Fahrenheit vale zero, o Celsius vale mais ou menos menos 16. Está aqui, ó, por aqui, em algum lugar aqui. E a gente sabe que quando Fahrenheit é zero, o Celsius vale... Opa, desculpa, quando o Celsius é zero, o Fahrenheit vale 32. E a gente sabe que o nosso gráfico é uma reta. Só com isso a gente já poderia traçar essa reta aqui. Mas mesmo assim, a gente pode verificar o comportamento dela ser crescente dessa forma que eu falei. Quanto maior o Fahrenheit, maior o Celsius, né? Então não pode ser a alternativa B. Restou apenas a alternativa A para a gente. Eu resolvi desse jeito aqui para talvez dar um pouco mais de ferramenta para vocês, tá? Vamos para a próxima questão.